Amém, meus irmãos. Uma pergunta aqui para iniciar esse nosso tempo de meditação na palavra. Você lembra da sensação da última vez em que você foi perdoado por alguém? Estou fazendo um exercício aqui, querendo que você faça um exercício de imaginação. Da sensação que você teve da última vez em que você foi perdoado por alguém. Você lembra? Eu penso que essa é uma das sensações mais maravilhosas que nós podemos sentir aqui nesse mundo de trevas. É você estar diante de alguém que você pecou contra aquela pessoa e você então, verdadeiramente arrependido, pede perdão e aí você escuta daquela pessoa: eu te perdoo. Para mim é uma das sensações mais maravilhosas que existem, que nós podemos sentir aqui nessa face da terra. Eu te perdoo é saúde para a nossa alma. Essa dinâmica de perdoar e ser perdoado, ela deve ser uma constante na vida do crente, na vida do cristão. O apóstolo Pedro, vocês devem lembrar, ele questionou o Senhor sobre o número de vezes em que ele deveria dar esse passo. E aí então ele questiona: até 7 vezes? Lembram desse episódio? Até 7 vezes, ao que Jesus respondeu: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que o Senhor estava querendo dizer aqui? Sempre que necessário. Sempre que necessário. Não era para fazer um cálculo matemático aqui, mas ele estava dizendo isso, sempre que necessário. Jesus, quando ele está ensinando também o modo como nós devemos orar, o que ele mencionou ali? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Ser perdoado é um presente maravilhoso, não é mesmo? É maravilhoso ser perdoado. Em Cristo, nós recebemos a capacidade de desfrutar, então, do mais poderoso movimento de perdão que vem da parte de Deus sobre miseráveis pecadores como eu e você. E da mesma forma, recebemos dele a capacidade extraordinária de conceder perdão, no sentido mais profundo desse termo, conceder perdão a alguém. E isso porque o perdão verdadeiro, ele está apoiado na riqueza do amor misericordioso de Deus, que nós cantamos aqui insistentemente nessa noite. A questão é que na maioria das vezes não é fácil perdoar. Na maioria das vezes não é fácil perdoar. E sendo assim, como que nós podemos então perdoar verdadeiramente e de uma forma bíblica que agrada ao Senhor? Bom, a resposta para um problema tão complexo como esse, ela é bastante simples aqui, entre aspas. O nosso referencial é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz em nosso favor. Esse é o nosso referencial. As músicas dessa noite que cantamos aqui, os louvores ao Senhor, nos lembraram, e a gente se deleitando sobre a graça e misericórdia que recebemos. A resposta é o amor misericordioso de Deus derramado sobre nós por pura graça. O verdadeiro perdão, então, começa com Deus. E é a partir da experiência do seu amor e graça que nós somos capacitados a perdoar os outros. E isso nos leva à parábola que nós estudaremos hoje. Falei para os irmãos no domingo passado que nesse mês de janeiro nós vamos estar olhando para algumas parábolas, histórias simples contadas pelo Senhor Jesus Cristo com uma intenção espiritual, de aplicação de ordem espiritual. E a parábola que nós estudaremos hoje é uma das mais profundas ilustrações do perdão divino,
que nos ensina como Deus trata os pecadores arrependidos. E está ali em Lucas capítulo 15. Convido você então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, um texto já indicado no nosso boletim. E aqui no capítulo 15 de Lucas, você vai encontrar o que aqui? 3 parábolas. E o cerne de todas as parábolas descritas aqui neste capítulo consiste na ideia de que a salvação de uma pessoa perdida, ela é celebrada no reino de Deus como o mais maravilhoso dos acontecimentos. A salvação, o arrependimento do perdido é algo que, na perspectiva do reino de Deus, é um evento dos mais maravilhosos. Essa é a lógica do reino de Deus. Essa lógica, ela deve moldar o modo como nós olhamos para o pecador perdido, que está hoje lá entregue à mais completa escuridão e devassidão, e você deve conhecer tantos outros, porque no fim das contas, de onde fomos tirados? E alguns daqueles dos quais partilhamos antes, continuam lá, do mesmo lugar de onde fomos retirados. Essa lógica encontrada no reino de alguém perdoado é algo maravilhosíssimo, deve moldar a maneira como nós olhamos para o perdido, pecador perdido, mas não só isso. Também deve moldar o modo como nós lidamos com aqueles que pecaram contra nós. Então acompanhe a leitura aí em Lucas 15. Eu sei que tem muita gente caminhando aqui pela igreja, mas eu peço que você ignore e bote os teus olhos na Bíblia agora e preste atenção na leitura da palavra. Lucas 15, versículos 11 até o 32, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho,
que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a palavra do nosso Deus. Para compreender a chamada parábola do filho pródigo, para compreendê-la, requer um breve olhar para o contexto aqui do capítulo 15, não poderia ser diferente. Os versos 1 e 2, coloca aí, lá no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15, esses versos, eles irão nos ajudar a entender um pouquinho mais do contexto, o que está acontecendo aqui, o porquê que Jesus contou esta parábola, mas não só essa, as duas que a antecederam aqui mesmo nesse capítulo. Verso 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui, pecadores, todos aqueles que levavam uma vida mesmo cheia de vícios, aqueles que quem olha, torce o nariz, devido à conduta mesmo deles. E aqui também os publicanos, aqueles coletores de impostos, retirados mesmo ali do meio dos judeus, e que portanto causavam muita raiva dos judeus, porque estavam a serviço de Roma, aquela coisa toda. Então nós temos pecadores e publicanos, e esses, na prática, eles estavam como que fora da sociedade do povo aqui, israelita, como que marginalizados. E note que, diferentemente das multidões, onde nós vemos, em outros, nos evangelhos, multidões cercando Jesus com o objetivo de obter um milagre, com o objetivo de obter um pedaço de pão. Qual que é a diferença desses agora aqui, pecadores e publicanos? Eles são apresentados aqui como aqueles que se aproximavam para ouvir Jesus. E ouvir é o primeiro movimento para que o pecador obtenha graça mediante a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui então, esses mal vistos se aproximam para ouvir Jesus. E a boa recepção de Jesus a essas pessoas de tão péssimo nome e fama causou indignação e consequente murmuração entre os fariseus e os escribas, porque Jesus as recebia e não só isso, comia com elas. Você sabe, convidar alguém para almoçar, partilhar ali, é uma das nossas, aqui no Brasil inclusive, mas acho que é algo mundial, uma expressão de comunhão, de fazer parte, comer com aqueles que nós amamos, é tão satisfatório, investir recursos, para fazer aquela comidinha ali, é tão maravilhoso isso, é tão gostoso. Então, a lógica desses homens aqui, esses fariseus, dos versos 1 e 2 aqui, eles partiam do pressuposto de que, de certa maneira, eles mesmos não eram pecadores, ou melhor, eles mesmos não eram tão pecadores assim como, ou não cometiam pecados tão grandes e grosseiros como os publicanos com as suas falcatruas arrancando o dinheiro do povo. Então, a lógica desses homens os colocava até numa posição de superioridade. E até ao julgar Jesus, eles estão se colocando até acima de Jesus aqui. Então a lógica deles os levava a concluir que se Jesus partilhava da mesa com esse tipo de gente, é porque ele mesmo não deveria passar de um mero pecador. O triste deste contexto aqui é que essa lógica deles fará com que, à medida em que o ministério de Jesus vá progredindo, eles se afastem ainda mais do Deus encarnado. E estes homens fariseus aqui, justamente eles, que ao se debruçarem sobre a lei, estudiosos da lei,
Eles deveriam ter conhecido a graça de Deus já presente e expressa desde o Antigo Testamento. Eles deveriam ter feito a boa leitura do que estava acontecendo ali na frente deles. Bom, é em resposta então a esses escribas e fariseus que Jesus propõe as 3 parábolas que estão aqui em Lucas capítulo 15. E a gente não vai ler todo o capítulo, mas você pode acompanhar aí com os teus olhos, porque a primeira parábola que vem de imediato após isso é a da ovelha perdida. Depois a da moeda perdida, e em seguida, por isso que o texto começa ali, que nós lemos hoje com continuou, no versículo 13, a parábola dita do filho pródigo. E essa terceira parábola que nós lemos aqui, ela é um complemento final para as 2 primeiras parábolas do capítulo 15. Ela meio que dá um fechamento, uma espécie de conclusão, talvez aqui, significativa. Então, diante da murmuração daqueles fariseus, Jesus, ele justifica a sua ação para com os pecadores, primeiro com uma ilustração de uma pessoa, um pastor de ovelhas, que reencontra a sua ovelha desgarrada. Depois, ele fala de uma mulher que perde uma moeda e ela encontra essa moeda extraviada. E aí, por fim, a parábola do filho perdido. É o toque final aqui que combate estes religiosos. Jesus aponta para um pai que acolheu, cheio de amor, o seu filho perdido, quando esse retornou arrependido para casa. A relação entre pai e filho aqui nessa parábola é uma metáfora para a relação entre Deus, o Pai Celestial, e os seres humanos. Então há um paralelo aqui entre a alegria daquele que achou a ovelha perdida, versículos 5 e 6, aí você vai ver, aquele que encontra a ovelha perdida se enche de júbilo. Há um paralelo entre esta alegria, entre a alegria da mulher que achou a moeda perdida, no versículo 9, e agora o pai que reencontra o filho que estava perdido, versículo 23. Jesus, o que ele quer? Ele quer expressar de forma plena a alegria de Deus pelo pecador convertido. Então ele conta essas parábolas aqui. Ou seja, os fariseus, eles deveriam estar alegres com a atitude de Jesus, ao invés de murmurar. Eles deveriam estar alegres, ao invés de murmurar. Então vamos nos voltar aqui para o desenrolar dessa história, que nos dá elementos preciosos para serem aplicados por nós nessa relação do perdoar e ser perdoado. E nessa parábola nós temos 3 personagens principais aqui, 3 personagens. O filho mais novo, o pai e o filho mais velho. Primeiro vamos olhar para o filho mais novo. A primeira parte da parábola, ela nos descreve o filho mais novo em 5 blocos aqui que correspondem aos estágios do desenvolvimento na vida de um pecador que se converte. Primeiro, nos versículos 11 e 13, esse rapaz, ele parte em rebeldia, né? Depois, ele se depara com a miséria em terra distante, versos 14 e 16. Nos versos 17 e 19, há uma contrição pelo pecado. No versículo 20, então, ele retorna ao Pai. E nos versos 22 a 24, há a aceitação do Filho. Em outras palavras, aqui, nós temos essa dinâmica na história: pecado, castigo, arrependimento, conversão e justificação. Então, a rebeldia e a decisão precipitada do filho mais novo, versos 11 e 13, revelam rejeição e busca pela autossuficiência. O filho mais novo, até pela lei, ele tinha direito a 1/3 da herança, de acordo com as normas estabelecidas. O mais velho, ele ficava com 2/3. Então esse mais novo, ele está pedindo: eu quero o meu 1/3 aí, do que me cabe, a parte que me cabe. Mas o pedido por receber a sua parte com o pai, ainda em vida,
é um símbolo de rejeição a esse pai. Porque uma herança a gente recebe quando? Diante da morte. Pois o filho está lá, senhora, era melhor que tivesse morto. Me dá a minha parte aqui. E apesar disso, o pai atende o desejo do filho, entregando ali a parte que lhe cabia, 1/3 na herança. O pai não diz nada. E é interessante porque se nós fizermos uma ligação e uma ponte em relação ao próprio Deus, preservada, a soberania de Deus sobre tudo o que ocorre, Deus permite ao ser humano proceder de acordo com seus próprios desejos pecaminosos. Há uma responsabilidade humana prescrita por Deus, e assim o homem ele é capaz de se distanciar da casa do pai em nome da sua autossuficiência. E então esse filho da parábola, dessa historinha que está sendo contada aqui, ele afirma: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, versículo 12. E o verso 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, de uma forma descontrolada, desregrada, isso que é o dissolutamente. E a consequência ela não poderia ser outra: a degradação e a miséria no pecado. O nosso Deus é soberano, mas há uma responsabilidade nossa, e então nós tomamos decisões pecaminosas que trazem consequências. A tristeza do pecado é que nós somos enganados pela nossa própria cobiça e acabamos por transformar, ainda que por alguns segundos, o mal em bem para fazer aquilo que nos agrada, em rebeldia contra o Criador. E para aquele jovem então, quais foram as consequências? Fome, escassez e humilhação. Fome, escassez e humilhação. Sobretudo porque para um judeu, os porcos era algo impuro. E aqui, guardar, e pior, não só isso, almejar o que eles desejaram, o que os porcos estavam comendo, era sinônimo de muita humilhação. O pecado promete liberdade, irmãos, mas ele leva à escravidão. Ele leva à humilhação em praça pública. É o que Satanás deseja fazer. Nós não podemos brincar com o pecado e achar que as consequências não virão. Mas de repente aqui nessa história, a história começa a mudar. Ele cai em si, o texto diz isso, ele cai em si. O reconhecimento da própria condição é o primeiro passo para a restauração. Enxergar a miséria do pecado se faz necessário. Nós sabemos que é Deus quem abre os olhos do homem pecador. É Ele quem faz isso, mas isso se dá como? De forma concreta. De forma concreta isso se dá quando o homem se arrepende. E no caso, aquele jovem descrito aqui, ele cai em si e ele reconhece a sua situação de miséria, fruto das suas más escolhas, e aí então ele toma uma decisão. Arrependimento pressupõe ação. Uma ação que tem a ver com retornar, com mudar de direção. E aquele jovem então decide, no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou lhe dizer o quê? Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha a fala dele aqui, quantas coisas nós podemos aplicar no que se refere a um verdadeiro arrependimento, no que consiste um verdadeiro arrependimento. Ele reconhece a sua condição, e ele decide mudar de direção, ele decide voltar para o Pai, reconhecendo o seu pecado, mas não só reconhecendo o seu pecado, assumindo as consequências das suas más escolhas. Como que a gente percebe esse assumir de consequências? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu sei que eu não mereço, eu sei o que eu mereço, talvez aqui, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu aceito as consequências das minhas escolhas pecaminosas. Esse é o caminho que nós devemos trilhar quando pecamos. Uma confissão genuína, ela passa por esses passos nessa historinha
que Jesus está contando aqui sobre esse filho. O segundo personagem é o pai. Há um acolhimento gracioso do pai, versos 20 e 24. E aí então esse jovem, levantando-se, foi para o seu pai, ele planejou. O que eu vou fazer agora que a casa caiu? Ele teve um plano, e agora ele está executando esse plano. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Imagine você, pai de alguém. Você que é pai, talvez consiga mensurar aí o sentimento de um filho que você não tinha mais notícias, que estava perdido, mas que de repente, você vê lá de longe, ele retornando para casa. O personagem principal dessa parábola, eu diria que certamente é o pai. Porque ele aponta para o amor gracioso do próprio Deus. O pai corre ao encontro do filho e sem reservas o abraça e o beija. Certamente o filho ele não esperava por uma recepção tão extraordinária. O pai não deixa nem ele completar a frase, vocês notaram? Porque qual era o plano dele? Ele ia continuar, ele ia falando, me trate como um dos teus trabalhadores. O pai não deixou nem ele completar a frase. Ele já dá ordens a seus servos para que lhe trouxessem a melhor roupa, para que lhe colocassem um anel no dedo e sandália nos pés. E imediatamente a isso, ele não faz só isso, ele ordena que seja morto o novilho cevado. Não é um novilho cevado, não é qualquer bicho que você encontrar o primeiro ali, não. É aquele que está reservado, bem gordinho, para um momento especial de festa. É esse que eu quero que você mate lá agora. E da mesma forma que vimos nas parábolas anteriores, com o pastor das ovelhas que se alegrou com a ovelha, é a mulher que se alegrou com a moeda que encontrou agora nos versos 23 e 24. O pai está falando, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E é importante destacar que na cultura judaica, um patriarca, ele nunca corria ao encontro de alguém. Tem uma hierarquia a ser preservada, em sinal até mesmo de respeito. Isso me lembra um texto que agora eu não sei onde é que está, mas que nos exorta a nos levantarmos quando um mais velho chega, aos mais novos. Então há uma hierarquia que na verdade corresponde a respeito. A respeito. Um patriarca nunca corria ao encontro de alguém. Era o filho então, nesse contexto, que deveria se aproximar humildemente. O fato de o pai correr e abraçar o filho aqui revela um amor que quebra expectativas e até barreiras culturais aqui nessa história. E isso simboliza a iniciativa de Deus na salvação, pois é Ele quem dá o primeiro passo para nos resgatar, mesmo quando ainda nós estamos longe. E esse pai não apenas recebe o filho, mas o restaura completamente como filho, a sua condição de filho, dando dignidade a esse filho. Mostrando que Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos reintegra à sua família com plena dignidade. É isso que o Senhor faz, o perdão que Ele nos concede. Então quando o filho, ele confessa a sua culpa e indignidade, o pai responde ordenando que ele seja completamente reintegrado nos seus direitos de filho. É isso que o pai dessa parábola faz aqui. E Deus, Ele faz isso exatamente assim com cada um de nós. Apesar de nós, Ele vê a nossa miséria e Ele vem ao nosso encontro. Foi isso que Ele fez quando Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não havia nenhum bem em nós e Ele estava lá se entregando por nós, em amor, em fidelidade. Foi isso que o nosso Deus fez por nós. Ele vem ao nosso encontro. E quando então nós reconhecemos os nossos pecados, Ele nos tira da morte para a vida. Verdadeiramente, somos livres, somos limpos de toda a imundícia, quando agimos como este personagem desta história aqui. Porque há uma confissão,
Há um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira contrição. O nosso Deus é um Deus de amor, é amor, mas Ele não fica passando a mão naqueles que permanecem endurecidos, com dura cerviz ali. Mas quando há quebrantamento, então esse Deus, Ele não pensa duas vezes. Há algo misterioso nesse processo, porque a gente sabe que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, é Ele que quebranta os corações. Então a gente vive nessa mistura dessas duas realidades, da soberania divina agindo, afinal de contas, foi Ele quem endureceu o coração do faraó, mas também o texto fala que faraó endureceu o seu próprio coração. Então há essa mistura, mas fato é que uma coisa não anula a outra. Nós temos uma responsabilidade, e aí sim, Deus age, mas requer de nós um verdadeiro quebrantamento e contrição. É por isso que, quando estamos afundados no pecado, e não estamos sendo disciplinados pelo Senhor, tem alguma coisa muito errada, porque aqueles que pertencem a Ele, são tratados como filhos. Ele disciplina os seus filhos. Estar em pecado sem a disciplina do Senhor pode ser um mau sinal. É como alguém já disse, uma sirene tem que começar aqui a tocar aqui para você prestar atenção. Será que sou filho? De Deus não se zomba, não se brinca. Mas fato é que quando há um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Ele age como o pai aqui desta parábola. Ele corre na nossa direção e Ele em Cristo nos dá plena restauração, plena dignidade. Já não há mais condenação de fato para os que estão em Cristo Jesus. Então, do perdão que já recebemos de Cristo, Satanás, o nosso adversário, é claro, está jogando na nossa cara. O Espírito Santo nos convence do pecado, mostrando de fato, olha, isso aqui é pecado. Até quando? Abandone. Satanás nos acusa. Talvez agora, nesse momento, cada um de nós aqui estejamos sendo bombardeados com pecados já confessados. Em Cristo, esse pecado já foi perdoado pelo Senhor. Nós temos que lembrar disso. Quando nós nos reconhecemos como pecadores, então há perdão. A relação de Jesus aqui, descrita nos primeiros 2 versículos do capítulo 15, a relação dele com os pecadores e com os publicanos é exatamente essa. Eles desejam ouvi-lo, e Jesus prontamente deseja falar-lhes. Vocês querem me ouvir? Pois então eu quero falar para vocês, porque eu vim não para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Esses fariseus e escribas se achavam cheios de saúde, se achavam cheios da palavra. Aí Jesus olha para eles, eu vim para os que estão doentes. E pelo jeito, se vocês não tivessem dito que não estavam doentes, até teria mais misericórdia para vocês. Mas como vocês estão se achando aí saudáveis, mal sabem vocês que estão negando o Filho. Eles desejam ouvir, Jesus então deseja falar. O Senhor nunca despreza um coração quebrantado e contrito. E esta beleza do caráter de Deus é o que deve, meu irmão, respondendo à nossa introdução aqui. Esta beleza do caráter de Deus, que deve mover o nosso coração a um olhar cheio de compaixão pelo pecador perdido. Mas não só por eles, também por aqueles que pecam contra nós. Então, se nós temos diante de nós alguém verdadeiramente arrependido, nos pedindo perdão, então nós devemos agir como Deus, perdoando e buscando a plena restauração daquela vida e daquele relacionamento. É claro, há relacionamentos que só Jesus mesmo pode restaurar, mas Ele é especialista em restauração. Deus deseja que você, quando estiver face a face com alguém te pedindo perdão, responda com alegria diante de um pecador arrependido que está ali diante de você.
A semelhança de todo o ensinamento que nós temos nessa parábola aqui. A ovelha perdida foi achada. A moeda perdida foi achada. O filho perdido foi achado. Você tem o seu marido na sua frente pedindo perdão por um pecado cometido. A sua esposa pedindo perdão. Um pai, uma mãe, quem quer que seja aí. E aí, qual deveria ser a nossa reação? À luz destas parábolas, responder com alegria por ver que aquele que estava perdido foi achado. E é então responder com alegria, e não com mágoa, rancor ou retaliação. E aí, diante desse apelo que eu acabei de fazer aqui, que eu e você a gente se segura na cadeira, com mais força, especialmente quando nós nos lembramos dos pecados cometidos contra nós, aqueles mais duros e difíceis e complexos. É diante de um apelo como esse, que nos lembra do quanto nós precisamos da capacitação de Deus para tanto, porque nós não temos força para perdoar em nós mesmos, que nos deparamos com o terceiro personagem dessa história. Nós chegamos ao filho mais velho, cheio de justiça própria e falta de misericórdia. Versículos 25 e 30. Fica evidente aqui a comparação que Jesus está fazendo com os fariseus murmuradores e esse irmão mais velho. Esse irmão mais velho nessa historinha são os fariseus e os escribas, lá dos versos 1 e 2. A postura desse filho reflete a deles: orgulho e falta de compaixão. Quando o filho mais velho, ele retorna do campo, provavelmente estava trabalhando nas suas terras, né? Os 2 terços que sobraram, que era do pai, que ele estava ali, junto com seu pai, não abandonou o pai, tem estrelinha de melhor filho. Ele volta do campo, e quando ele descobre que o irmão voltou e que o pai recebeu com grande banquete, ele é tomado por grande indignação, a ponto de não querer nem entrar na casa. Estava ouvindo a música de longe. O que aconteceu aí? E o servo fala: teu irmão voltou. E olha, teu pai mandou matar. Eu imagino um empregado bem afoito aqui. E matou, fui eu mesmo que matei, viu? O cevado lá, o gordinho que a gente estava esperando. Parece que já falou, eu estou só especulando aqui, né? Mas parece que dá aquele gostinho de alguém ansioso para contar a fofoquinha, a novidade. Sabe? Que eu vou, nem te falo o que aconteceu. Fulano deixou a igreja. Nem te falo o que aconteceu. Nós adoramos os fuxiquinhos, né? As coisinhas. Pois parece que esse empregado adora isso aqui. E saiu correndo para contar para o filho. E aí então ele nem entra na casa, tomado de grande indignação. Ira e ressentimento são impedimentos na nossa luta por perdoar. Eu e você. Ira e ressentimento. E no diálogo com o pai, o filho mais velho, ele aponta para a sua obediência e para o seu serviço. E ele afirma que ele nunca foi tratado com apreço. Então, na verdade, o que ele tem em mente? Que ele sim é o que merecia uma festa, por ter se mantido fiel a todas as ordens do pai, por não ter abandonado o pai. Quando nós estamos, então, cheios de justiça própria, perdoar torna-se quase impossível. Um coração amargurado e cheio de justiça própria nos conduz ao endurecimento. Nós nos tornamos cegos, nos julgamos superiores e nos justificamos para nos mantermos no caminho de morte, porque não perdoar, irmãos, é pecado. Mas tu não sabe o que me aconteceu. Pecado. Note que depois do retorno do filho mais novo, nem o pai e nem esse servo, que eu estou julgando ele afoito, mencionaram os pecados cometidos por ele. Quem que menciona em sua ira e mágoa é o filho mais velho. Olha aí o versículo 30. Vindo porém, ele falando, vindo porém, e olha a ênfase, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
Tu mandastes matar para ele o novilho cevado. O pai não tinha falado quais eram os pecados que esse filho mais novo cometeu. O servo não tinha falado. A primeira pessoa que abre a boca para falar sobre o pecado cometido é o filho mais velho, irado e cheio de impedimentos aqui. Perdoar não é simples, não é fácil, mas também não é uma opção para os filhos de Deus. Não é uma opção. Deus requer de nós um perdão que tem como base o perdão que recebemos dele. Um perdão tão profundo que nos permite restaurar sempre que possível os nossos relacionamentos, para a glória de Deus. É assim que o poder de Deus age sobre as relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, entre irmãos em Cristo. Eu peço a atenção dos irmãos à mensagem. Peço a atenção dos irmãos à mensagem. Quero que os irmãos notem como que o pai responde ao filho mais velho, verso 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. E aí olha como ele faz a inversão. O filho cheio de amargura, ele tinha falado, esse teu filho. E agora olha como é que o pai fala. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, note como o pai aqui está restaurando já o coração do mais velho, né? Botando ele no devido lugar, ensinando aqui, ele inverte as palavras do filho. Antes o irmão amargurado disse, esse teu filho, mas o pai cheio de amor quer despertar o filho, no filho, o amor amortecido para com o irmão. Então ele diz, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Da mesma forma como o pai desta parábola, Deus, o Pai, é bom para com os ingratos e maus. Sem ser fraco, sem negociar os princípios da sua palavra, Ele é bom com ingratos e maus, comigo e com você. Deus nos alcança com um amor tão cheio de misericórdia, sobre todas as nossas maldades mesquinhas. É claro que isso não é uma licença para pecar, mas tamanha graça e compaixão por nós deve mover os nossos corações para o perdão. E por fim, irmãos, também, outra aplicação, diante dessa parábola, cada um de nós precisa se perguntar, com qual filho nós nos parecemos mais? Talvez nós sejamos como esse filho mais novo, reconhecendo a nossa culpa e voltando para Deus. Ou talvez, sem perceber, nós pareçamos com um filho mais velho, cheios de justiça própria e resistência ao perdão. Mas independente de qual filho nós representamos aqui, o chamado de Deus é claro. Ele nos convida a confiar na sua graça e a nos alegrarmos com cada pecador arrependido. Aqueles que ainda precisam da salvação, mas com cada pecador arrependido que se colocar diante de nós, pedindo perdão. Então que o nosso coração reflita o coração do Pai, que perdoa, que restaura, que celebra e que reconcilia. É assim que os cristãos devem viver. Essa é a resposta para o seu casamento. Essa é a resposta para o teu relacionamento com teus pais tão difíceis. Esta é a resposta para os relacionamentos quebrados. O Evangelho, o poder de Deus, que ama sem nenhum merecimento. Então nós temos muitos motivos para sair daqui com muita alegria pelo perdão recebido, mas também pela dádiva que Deus nos deu de conceder perdão, porque quem somos nós para não perdoar? Quem é você para se colocar como juiz sobre a vida do outro?
Cuidado, essa fala leva alguns a serem coniventes com o pecado, não é disso que se trata. Mas diante de um perdão, o crente não tem opção, ele é convocado a perdoar, a perdoar. Então, essa parábola, essa mensagem, tudo que cantamos, esse culto todo aqui, nos permitiu olhar para a tamanha misericórdia derramada sobre nós. E aí então o Senhor nos chama a aplicar isso agora, em cada relacionamento. Precisamos mesmo de um Salvador, não é? Ser crente não é fácil. Ter uma visão de mundo cristã não é simples. É sair perdendo para que o nome de Cristo seja glorificado. Bondoso Deus, nós agradecemos pelo Teu perdão sobre as nossas vidas. Obrigado por tamanha misericórdia, por tamanha graça que nos constrange, porque o Senhor sabe muito bem de onde o Senhor nos tirou. Onde estaríamos agora se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, o Teu perdão? Ó Deus, chafurdando na lama como porcos, ali estaríamos. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, nos resgatou, nos transformou. É o nosso modelo sobre o que significa perdoar. E nós que fomos alcançados por tamanho perdão, como não perdoaremos? Somos Teus filhos, pertencemos a Ti. E o Senhor nos ordena, quantas vezes? Sempre que necessário. Sempre que necessário. Obrigado, Deus, que o perdão que recebemos nos fortaleça para perdoarmos aos demais. Restaura, Senhor, casamentos aqui. Restaura, Senhor, relacionamentos entre pais e filhos. Restaura, Senhor, relacionamentos entre irmãos. Só o Senhor pode restaurar relacionamentos. Então é por isso que clamo nessa noite. Ó Deus, não permita que o nosso coração se endureça, mas que possamos, Senhor, ser amolecidos pela Tua palavra, dar o primeiro passo, imitar a conduta do pai dessa parábola, e então prontamente perdoar, na certeza de que o Senhor restaura relacionamentos, fazendo o impossível. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não permita que nenhum de nós se endureça de tal maneira que a Tua palavra não signifique mais nada. Tem misericórdia de nós, da Tua igreja. Por favor, Senhor, que o Senhor repreenda Satanás contra cada um aqui, contra cada família aqui representada. Que possamos estar revestidos pelo Teu Espírito Santo, vigiando, na certeza de que o nosso adversário fugirá de nós, pelos méritos de Cristo, não por nós mesmos. Então, Senhor, a começar em mim, quebra corações, que o Senhor possa cumprir com o Teu propósito sobre a vida desta igreja, que entenda o real significado de vida na vida, de confissão de pecados e arrependimento. Ó Deus, nos permita viver a maravilha do poder do Teu Evangelho, nesta relação do perdoar e do conceder perdão, e assim que o Teu nome seja engrandecido. Não permita que nós sejamos meramente religiosos, mas nessa noite aqui, convença do pecado e do juízo aquele filho que precisa retornar para debaixo da Tua autoridade, em obediência à Tua palavra, que está desgarrado. Ó Deus, tem misericórdia, alcança os corações, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Homem algum poderá convencer, mas o Teu Espírito é poderoso para convencer do pecado e do juízo. E que nós, cada um de nós, diante de alguém nos pedindo perdão, que possamos nos alegrar, porque ali diante de nós tem um pecador tocado pelo Espírito, confessando pecados. Que possamos nos alegrar, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Ó Deus, e nos conduza a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira mudança de vida. Que
quando formos pedir perdão por causa das nossas falhas, que tenhamos dado os passos de um arrependimento genuíno. Por favor, Deus, continua transformando as nossas vidas e cada família, como o Senhor já tem feito em nosso meio, e a Ti toda a honra e toda a glória pela obra que o Senhor começou, e pela obra que o Senhor há de completar em cada um de nós, apesar de nós. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.